Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto maravilhoso. Um texto escrito pelos irmãos Aleixo, que é a Mariana e o Weber, cujo nome é Sonhos que Sustentam. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, e o objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi a irmã Mariana e o irmão Weber. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Bem, já que estamos aqui conversando, eu quero pedir que vocês, se ainda não se inscreveram no canal, que o façam, para que o nosso canal possa ter alguma relevância, né? E possa, então, levar a mensagem de Deus para outras pessoas. E outras pessoas possam ser edificadas, consoladas, ou que possam conhecer Jesus como nós estamos conhecendo. E lógico, né? Aquelas que não crerem, não quiserem ouvir, também não tem problema, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ou ela serve para salvação ou para perdição. Então vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento, porque é um privilégio, né? Essa liberdade que nós temos de estudar a palavra. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos, porque é tão bom termos essa liberdade de podermos abrir a nossa Bíblia, de falarmos contigo, que tu possas realmente nos ensinar hoje tudo aquilo que precisamos aprender e que a gente, em aprendendo, possa colocar em prática. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler dois textos, Gênesis 37, de 1 a 11, e Gênesis 45, versículo 1. Bom, a mensagem sobre sonhos que sustentam. A primeira parte do que nós vamos ler, Gênesis 37, os 11 primeiros versículos, vai mostrar o irmão José como um jovem sonhador. Os sonhos dele revelavam um futuro de honra e de liderança, mas, em contrapartida, despertaram o ódio e a inveja dos seus irmãos. O que parecia assim apenas imaginação ou arrogância era, na verdade, a revelação de Deus para o propósito da vida do irmão José. Em Gênesis 45:1, a gente vai ver o desfecho dessa trama, né? Que é o irmão José já governador do Egito, revelando seus irmãos. Então, o sonho que parecia bem distante e impossível se cumpriu. O sofrimento e a rejeição e a prisão não destruíram o que Deus havia colocado no coração do irmão José. E quais são as lições principais? Primeiro, eu vou falar 4. Os sonhos de Deus sustentam na adversidade. Então, o irmão José foi traído, ele foi vendido, ele foi preso, mas o sonho, manteve a esperança viva. Então, quando o sonho é de Deus, ele vai se sustentar a despeito de qualquer desafio. Outra coisa é que o tempo de espera faz parte do processo. Não é o tempo que a gente quer, é o tempo de Deus. Então, entre o sonho e o cumprimento, houve anos de aprendizado para o irmão José e anos de dor. Não foi fácil, não. Outra coisa que é importante nós aprendermos é que o propósito é sempre maior do que a dor, sempre maior que o sofrimento. No fim, o sonho não era apenas sobre o irmão José, mas sobre salvar a família dele e preservar as promessas de Deus. E outra coisa que a gente vai falar que é importante também, apesar de ser a última coisa que vamos falar, é que os sonhos vão revelar um destino. Quando os sonhos eles vêm de Deus, eles apontam para algo que ultrapassa as nossas forças e vai conectar a gente com o plano divino. Qual que é a aplicação dessas lições para hoje? Bem, é que os sonhos de Deus colocam em nosso coração não apenas desejos assim pessoais, mas sementes do propósito de Deus. E mesmo quando tudo parece contrário, o sonho
pode ser a chama que mantém a gente firme e inabalável. E por último, o cumprimento desse sonho, né, desse desejo, ele pode demorar. Mas esse processo vai moldando a gente, vai moldando o nosso caráter para quê? Para a gente poder receber aquilo que foi prometido e poder realmente tomar posse e aproveitar. Amém? Bom, então vamos ler Gênesis 37, de 1 a 11. E diz assim: José e seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido, e essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava aos pais as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos diziam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que eles ficaram com mais raiva dele, porque eles disseram assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que eles contavam. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho, o pai e os irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. E o versículo 45:1 diz assim, José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos aqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Amém? Bom, o texto chama-se Sonhos que Sustentam e o versículo escolhido é o versículo 5 de Gênesis 37, né? Não, Gênesis 45, que diz assim, agora, pois, não fiquem tristes, nem se indignem contra vocês mesmos por me terem vendido para cá, porque foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então, é Gênesis 45, 5. Ora, José recebeu um sonho de Deus. E ele era muito jovem ainda, mas tudo que ele passou, a jornada dele até o cumprimento desse sonho foi marcado por rejeição, por injustiça e por dor. O que parecia ser uma sequência de tragédias era, na verdade, o caminho para o propósito eterno de Deus. Cada detalhe, o poço, a escravidão, a prisão, tudo isso fazia parte do plano divino, o quê? Para preservar a vida não só de José, mas do povo dele. A história do irmão José nos ensina a valorizar também os pequenos capítulos da nossa vida. A gente olha para a vida dele e fala: vou também valorizar os meus pedaços, né? Os desafios grandes ou pequenos não são obstáculos, mas ferramentas que Deus usa para nos moldar e posicionar. Nada, absolutamente nada, põe isso na sua cabeça, foge do controle do Senhor. Tudo está escrito em seu livro desde antes da fundação do mundo. Confie, os sonhos de Deus continuam vivos, mesmo quando o caminho parece confuso. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, com uma frase de Charles Swindoll, é assim que fala,
que diz assim, ó: Deus está trabalhando nos bastidores da sua dor para cumprir os propósitos eternos. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que Deus nos dá sonhos que sustentam, para nós o abraço dá super certo. Lembra também que temos um versículo para decorar esse ano, hein? É 1 Coríntios 6, 3,16. 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu vou terminar com uma frase do reverendo Augustus Nicodemos, é a frase do ano, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.